Tudo certo? Obrigado aí pelo convite. O Edu acabou me convidando aí para falar um pouco aqui. Vou falar um pouquinho sobre programação probabilística com escala. Alguém já ouviu falar sobre programação probabilística? Legal. Só ele tinha ouvido falar. Eu também nunca tinha ouvido falar. Meu nome é Gabriel Zéias, eu trabalho na 99 como dev lá, na área de B2B, de corporativo. E mexo com escala lá, sou dev. Antes tinha trabalhado no UOL, uns 5 anos na parte financeira, usava Java lá. E eu acabei entrando no mestrado, comecei a estudar Machine Learning no mestrado, bastante. E aí um dia, vi um artigo muito da hora, que era de uns pesquisadores que, com 50 linhas de código, eles substituíram uma biblioteca que tinha mais de 1000 linhas, milhares de linhas, que transformava uma imagem 2D em uma imagem 3D. E, meio que saiu nas principais revistas aí, em uma revista de Machine Learning, né, na verdade. E eu achei muito da hora, li o artigo, bacana. Mostrei pro meu orientador, ele não deu nem bola. Mas aí, comecei a procurar algumas coisas sobre e achei legal. E aí um dia eu tava procurando mais sobre o assunto e achei uma biblioteca em escala, que chama Figaro. E aí eu falei, legal, não tinha visto muita aplicação ainda. Aí o Edu me chamou para conversar, para palestrar aqui. E eu falei, vou unir uma coisa que eu gosto, que é Machine Learning, e uma coisa que eu trabalho, que é Scala, também que eu gosto. E aí acho que deu essa apresentação mais ou menos. É introdutória porque eu também não domino do assunto, estou aprendendo agora. Eu acabei revendo algumas coisas quando o Edu tinha me pedido para fazer a palestra. Então, vamos lá. Alguém já assistiu esse filme aqui? Algumas pessoas já assistiram aí. Ele conta a história de um gerente geral de um time lá nos Estados Unidos de beisebol, lá em 2002, baseado numa história real. O time em si ele não tinha muito dinheiro para gastar. Eu vou contar uma parte do filme porque é uma história real. Já deu tempo, ainda tem que saber. E é baseado nesse livro aqui. Então, se vocês quiserem ler o livro, também é muito legal. E aí conta a história desse time, que ele não tinha muito dinheiro para investir nos jogadores, e às vezes ele ia bem, e às vezes ele ia mal no campeonato. E aí o que acontecia é que os times grandes que tinham muito investimento iam lá e roubavam os jogadores do time, contratavam. Que é mais ou menos o que acontece aqui no Brasil também, nos campeonatos por aí, né? E aí, ele estava procurando uma solução para conseguir driblar esse problema, e durante a história lá, ele conhece um economista recém-formado, e o economista meio que começa a ajudar ele, dar conselhos para ele, através de números, que era uma coisa que na época, para times de futebol, de beisebol, não era muito empregado. E aí, tem toda a história lá, né, de o que acontece, quais são as barreiras que eles têm que ultrapassar, e aí meio que viraram meio que referência. Eu não vou falar se eles ganharam ou se eles perderam, mas a estratégia deles virou referência, alguns outros times adotaram, e o bacana é que o economista ele baseava as dicas dele nos números dos modelos que ele construía, certo? E acho que tem muito a ver com a palestra aqui, porque quando você trata você tem que tomar decisões e você tem incertezas, às vezes você tem uma maneira sistemática para poder abordar essas incertezas, ajuda você a tomar melhores decisões, certo? E a programação probabilística é uma área que tem uma parte lá no Machine Learning. Se você procurar por artigos na internet, tá saindo um monte de coisa falando sobre
programação probabilística para redes profundas. Então, você vai ver programação probabilística dentro de redes neurais e outras estruturas no machine learning. Tem muita relação com estatística e teoria da probabilidade, inferência, e tem bastante a ver com programação. Então, normalmente é composta ali a linguagem por uma composta por uma máquina de Turing completa, uma linguagem com uma máquina de Turing completa, certo? E cada partezinha dá um benefício para as técnicas empregadas na programação probabilística. O que é programação probabilística? É um sistema de raciocínio probabilístico, raciocínio lógico, mais uma linguagem de programação. Nesse caso que a gente está conversando aqui é Scala. Essa figura eu tirei do livro Probabilistic Programming Practical, que é um livro que eu estou lendo ainda, não acabei de ler, que aborda muito sobre programação probabilística e sobre o Figaro que eu vou falar, que é uma biblioteca. Ele chama de linguagem no livro, né, mas se você olhar no GitHub lá, é uma biblioteca. E como é que funciona um sistema de raciocínio probabilístico? Quando você está modelando, você tem aqueles conhecimentos que são gerais, que você conhece sobre um problema, ou que um especialista conhece, e que você quer trazer para o seu modelo, porque você acha que aquele conhecimento é valioso para você tomar alguma decisão. Então, sei lá, tipo, você está analisando fraude, você sabe que as pessoas que compram jogos na internet fraudam mais do que pessoas que compram, sei lá, roupa. Você pode, é um conhecimento geral, não é um caso específico, mas que você pode abordar no seu modelo. E aí, o que acontece? Depois que você modela o seu sistema, que eu vou explicar mais ou menos como é um modelo probabilístico, você tem o seu modelo, que eles chamam de probabilidade a priori, e aí você consegue meio que treinar ele, não diria treinar, mas você consegue apresentar evidências para ele, à medida que aquele sistema ele começa a alterar os pesos dentro dele, e aí você consegue fazer perguntas para ele para tentar inferir coisas do passado, dado que você tem um resultado de alguma coisa, você quer explicações sobre aquela coisa, dá para você prever coisas sobre o futuro, que o Machine Learning trabalha bastante com isso, e também dá para você inferir coisas do passado para tentar prever melhor o futuro, certo? E a parte de fazer perguntas que você pode fazer, tanto na predição como na inferência, existem algoritmos de inferência que são usados, tipo, são algoritmos, alguns já consolidados na literatura, para você conseguir aplicar no seu modelo. E isso a linguagem que está embutida na linguagem probabilística ajuda bastante, como é uma máquina de Turing, ajuda bastante a você aplicar esses algoritmos de inferência, certo? Não é novo você modelar, você ter um modelo probabilístico em linguagens funcionais. Já existia isso antes do Figaro. Algumas linguagens de probabilística que já existiam, o Prism, o Blog, o Factory, que é bem novo também, e funcionais, o Weibel e Church. O Weibel é um predecessor do Figaro, que é escrito em outra linguagem. Então, se você... eu estava lendo esse paper, achei bem interessante, que ele modela as distribuições como se fossem monads. É um paper em Haskell, então, tipo, quem está estudando bastante Scala, Haskell, vai conseguir estudar bem com o que está escrito aqui. E o que é um modelo probabilístico? Eu achei essa definição dentro do livro, que é uma representação formal de uma distribuição de probabilidade sobre os possíveis cenários daquele espaço amostral. Então, quando você está montando um modelo probabilístico, você tem normalmente 4 elementos que você tem que trabalhar.
são as variáveis do seu modelo, né? As dependências, as relações entre elas, as formas funcionais que cada variável vai acabar tendo, como tipo, se tem uma variável que é contínua, eu posso ter uma distribuição normal ou uma exponencial. E eu tenho também, envolvido nessas formas funcionais, eu tenho os parâmetros numéricos que eu preciso atribuir para cada variável. E o Figaro é exatamente a ferramenta que me possibilita montar esse modelo e aplicar esses algoritmos de inferência. Acho que está bem, essa figura aqui ficou bem parecida com o slide anterior. Ele permite você construir seu modelo, então ele tem várias estruturas de dados dentro dele, que são quase semelhantes assim, às estruturas do Scala. Aliás, você pode usar algumas estruturas do Scala embutida nele, e depois que você construiu o seu modelo, você consegue aplicar os algoritmos de inferência para ir perguntando as coisas. Você primeiro apresenta evidências, as evidências elas são como como se fosse a situação que está acontecendo agora e que você quer inserir dentro do seu modelo probabilístico. E aí você consegue tipo, sair perguntando coisas que tem a ver com o seu modelo, né? E aí eu não sabia tipo, exatamente como apresentar, se tipo, no livro tem os exemplos do livro e tal, então tipo, tentar fazer meu exemplo lá do contexto que eu vivo, né? Que como eu trabalho no 99 e a gente faz bastante corrida lá, e aí meio que tipo, esses exemplos que eu construí aqui é mais ou menos para tentar saber a satisfação do usuário antes que o carro chegue. Vamos supor, o cara pediu o carro não chegou ainda. Qual a satisfação dele? Qual seria a satisfação dele se a corrida já tivesse acontecido? Então é mais ou menos isso que eu quero. Eu quero fazer uma predição sobre uma coisa que ainda não aconteceu, baseado no modelo que eu construí, modelo genérico de informações gerais que eu tinha, mas a situação em si que está acontecendo. Então, escolhendo as variáveis, que são as variáveis do meu modelo. Quando eu estava fazendo uma aula de Machine Learning com um professor lá, e ele tipo, ficou 3 meses falando sobre modelo probabilístico. E tipo, os 3 meses, ninguém na sala sabia o que é modelo probabilístico. E a gente acabou o curso não sabendo. E aí... Foi. E ele também não explicou, não sei se ele não explicou porque ele não sabia, ou se ele explicou porque ele não queria que a gente soubesse. Mas aí, tipo, lendo o livro, eu entendi e eu acho que é mais ou menos assim que funciona. Então, vamos supor que eu quero saber a satisfação do usuário. Então, aqui eu escolhi 3 valores que minha variável aleatória pode ter, que é extraordinária, adequado ou tipo, foi ruim a minha experiência. E aí, eu acho que os conhecimentos que eu tenho de trabalhar no 99, que se o cara que vem me buscar tiver um carro novo, minha satisfação vai ser maior. Então, de alguma forma, ela está relacionada com a minha satisfação. Também, dependendo da avaliação, minha satisfação eu acho que está relacionada extremamente com a avaliação do motorista. Se o motorista já fez um monte de corridas e foi avaliado mal, eu acho que provavelmente a satisfação que eu vou ter com ele também vai ser ruim. Então, e se ela foi boa, provavelmente vai ser boa. Não necessariamente vai ser boa, mas muito provável. E se ele está trabalhando muito também, tipo, se ele ficou o dia inteiro, se ficou 16 horas, que eu já tive relatos de pessoas que ficaram muito tempo dirigindo, às vezes o atendimento que ele vai dar para mim não vai ser o mesmo atendimento como se eu fosse o primeiro cliente do dia, né? Então, se ele trabalhou mais de 12 horas ou menos de 12 horas. E a estimativa de chegada do carro. Se demorou muito, tipo, se demorou mais de 10 minutos além do estimado que está no aplicativo, já não vou ficar feliz. Vou ficar triste porque o cara demorou demais. E se vir antes o carro, eu acho que vai ser legal. E existem também variáveis indiretas, que estão relacionadas ao modelo e que pode influenciar na minha satisfação.
que é o tempo. Se tiver sol, tudo bem, acho que as coisas vão acontecer normalmente, mas se estiver chovendo, vai virar o caos. Tipo, vai ter trânsito, e aí a estimativa de chegada vai aumentar, e aí, tipo, ele vai ter que trabalhar mais para pegar a mesma quantidade de passageiro, e aí possivelmente pode afetar a minha satisfação. Beleza, eu defini essas variáveis, agora eu preciso definir... Opa. Eu vi que o ramo das tuas variáveis é discreto. O sistema permite também... Sim. Na verdade, eu botei só discreto aqui, porque eu queria simplificar o modelo. Mas quando você vai escolher as variáveis que você precisa, que você quer utilizar, às vezes você tem variáveis contínuas. Por exemplo, aqui eu usei tipo 12 horas, mais 12 horas ou menos 12 horas, mas poderia ser tipo um número, uma distribuição que representasse realmente a quantidade de horas que normalmente a pessoa faz. O modelo permite, o Figaro permite você, ele tem estrutura de dados para representar formas funcionais para poder representar esse tipo de variável aleatória. E aí, preciso definir as dependências entre essas variáveis aleatórias, tipo, essas coisas que eu achei que são verdades aqui, de que forma elas estão relacionadas. Então, eu tenho quase certeza que quando chove, as coisas que mais afetam a estimativa de chegada do motorista e o tempo que ele dirige. Tipo, a avaliação do motorista talvez tenha alguma influência, mas aqui eu decidi que talvez não tenha tanta influência assim. E se o cara tem um carro novo ou não, não é tão relevante assim se está chovendo. Em comparação, tipo, todas essas outras coisas afetam o meu modelo, minha satisfação. Então, é uma API que tipo, essas dependências vão afetar essas variáveis vão afetar a minha satisfação. E isso tem, essa rede, eles dão o nome de rede Bayesiana, que eu tenho variáveis aleatórias e eu tenho dependências entre elas e aí eu consigo aplicar algoritmos de diferença nessa rede. Tá. E aí, como o Figaro me permite criar essas variáveis, estabelecer essas dependências e aplicar as evidências que eu quero, né, e fazer as perguntas que eu quero. Então, ele tem algumas estruturas de dados para isso, e algumas são mais simples, outras mais complicadas. Eu abordei só aqui as que eu achei naquele modelo lá poderiam representar aqui. Então, ele tem essa primeira estrutura de dados que chama Flip. É bem simples, você coloca uma probabilidade, um valor decimal de 0 a 1, e é mais ou menos assim, tipo, se for verdade, vai retornar verdade com 0,7, 70% de chance de vir true quando do carro ser novo ou não. E 30% de chance do carro ser velho. Ele tem algumas estruturas, do jeito que é modelado lá, são mais genéricas ou mais concretas. Então, se vocês olharem a documentação, o código, vocês vão ver que algumas estruturas servem para a mesma coisa, dá para você usar para a mesma coisa, mas tipo, na hora de fazer, acho que fica mais explícito usar as mais específicas. Então, se você só não tem true ou false, se você tem mais valores que podem ser adicionados à sua variável, são valores da sua variável aleatória, você pode colocar, tem o select, que é outra estrutura de dados, outra estrutura de dados que você permite você passar um mapa com essa relação entre probabilidade e o evento de acontecer. Então, ali, no caso, eu mapeei que o tempo tem 30% de chance de estar chovendo e 70% de estar sol. Do mesmo jeito, a avaliação do motorista tem 30% de chance de ser excelente, 50% de chance de ser boa e 20% de chance de ser ruim. Certo? Ele também permite fazer composição entre essas estruturas de dados,
essas variáveis aleatórias. Então ele dá permite você fazer coisas mais complexas. Então, por exemplo, como eu tinha desenhado lá a estimativa de tempo de chegada, eu posso mapear com uma distribuição de probabilidade condicional. Então, baseado no tempo, eu quero que o tempo seja dado que o tempo esteja chovendo ou sol, eu quero definir minha distribuição dentro daquele contexto. Então, por exemplo, se está chovendo, 95% das vezes eu acho que eu tenho certeza que o carro vai atrasar mais de 10 minutos, além do tempo estimado. Se não, quer dizer, não estiver chovendo, vai ter 5% de chance se estiver chovendo, vai ter 5% de chance de dar menos de 10 minutos, que é uma coisa rara, tipo, tá chovendo e o carro, mesmo assim, chegar antes. Ao contrário, se tiver sol, eu troquei aqui, vou ter 5% de chance do carro demorar mais de 10 minutos e 95% de chance do carro demorar menos de 10 minutos. Que é mais ou menos isso daqui. Tipo, eu estou condicionando minha variável aleatória de estimativa de tempo na condição meteorológica. E ele deixa você fazer coisas mais complexas de forma compacta. Então, vamos supor que eu tenho uma dependência muito grande entre variáveis aleatórias e eu preciso definir cada um dos cenários, né? Então, ele me permite ter uma distribuição de probabilidade condicional em que eu passo os pais, né, as variáveis pais, e aí para cada uma dessas variáveis, para cada um dos cenários, eu consigo estabelecer uma distribuição diferente. Então, o asterisco ali significa tanto faz, qualquer coisa. Então, para qualquer estimativa de tempo, para qualquer tempo de trabalho, se o motorista for avaliado mal, eu quero que retorne essa distribuição aqui, que é 90% dele, minha satisfação vai estar ruim. E nunca vai estar extraordinário. Então, se o cara está avaliado mal, quer dizer que a chance de eu avaliar ele bem é pouca, é zero, certo? E aí você pode definir para todos os cenários possíveis e no final você pode, se faltar algum cenário, você pode colocar um geral, tipo, eu defini que 50% das vezes que não cai nas regras, aliás, quando não cai nas outras regras, eu quero que 50% do tempo os usuários, a satisfação deles seja mapeada como adequada e 30% para ruim e 2% para extraordinário. E tem um código que eu deixei aqui para, acho que é melhor mostrar acontecendo do que só no slide, né? Tá aparecendo aqui? Não. Aqui. Então, do jeito que estava lá no slide, está definido ali as variáveis do meu modelo, com aquelas relações que estavam no slide, né? E aqui dá para ver a satisfação do usuário com alguns cenários que eu acabei colocando. E aí, vamos supor que eu tenho um cenário, uma situação que está chovendo. Então, como vocês podem ver na linha 36, eu consigo, na variável aleatória, adicionar observações. O que isso significa? Quer dizer que, além dos dados que já estão modelados lá no conhecimento geral do modelo, eu posso ir ajustando o modelo de acordo com os dados que eu tenho. Então, se eu tenho muito dado, não importa às vezes muito como você mapeou o conhecimento geral. Os dados eles vão meio que equilibrar o que está lá no modelo. Se tiver alguma coisa muito discrepante no modelo que não está aparecendo nos dados, os dados vão corrigir aquilo. E ao contrário também, se eu tenho poucos dados,
mas eu tenho um conhecimento a priori muito grande. Por exemplo, se a prefeitura liberou artigos lá falando sobre estatísticas da violência em São Paulo, mas eu não tenho os dados, eu consigo imputar no meu modelo e de certa forma, aproveitar essas estatísticas que estão lá. Tá, beleza, eu observei que estava chovendo, e aí eu posso fazer, nesse caso, perguntas sobre coisas que eu quero predizer. Por exemplo, a satisfação, qual a probabilidade da satisfação do usuário ser extraordinária, dado que está chovendo. Então, se eu rodar aqui, ele demora um pouco para rodar, mas ele dá a probabilidade lá. Então, vai ser 16% de chance dele estar extraordinariamente feliz. Demora um pouco porque existem no Figaro algoritmos de inferências exatos e algoritmos de inferências aproximados, que não vai te dar um resultado sempre igual, mas provavelmente o tempo de execução dele é muito mais viável do que o tempo de execução de um algoritmo de inferência exato. Existem vários dentro da biblioteca, eu acabei não citando todos, muitos, aliás, só tem esse que eu acabei usando, uns porque eu não conheço como funcionam ainda e outros porque eu tô meio que aprendendo ainda, certo? Tá, além disso, eu também posso fazer inferência sobre coisas resultados que eu já tenho para tentar entender eles. Então, vamos supor que eu já sei que a satisfação do usuário foi ruim. Mas eu sei que o carro do cara do motorista é novo, eu sei que o motorista foi avaliado bem e eu quero saber a probabilidade de estar chovendo. E aí, se eu rodar aqui, ele demora também um pouco. Mas ele vai falar aqui que a chance de estar chovendo é 40%. Ou seja, não é aquela chance que eu tinha colocado de 30%, né? 30% chovendo e 70% sol. Porque eu observei coisas, imputei essas evidências dentro do meu modelo e ele faz esses ajustes para mim. Também dá para fazer coisas do tipo, beleza, eu tenho um resultado, uma probabilidade, mas eu quero entender os valores das variáveis, eu quero uma explicação para aquela probabilidade, quero entender por que deu aquilo. Ele tem algoritmos também que permitem você simular cenários, então você coloca a quantidade de cenários que você quer simular, starta o algoritmo, antes você imputa algumas evidências nele, e aí no final ele vai te dar uma explicação para uma coisa que você perguntar. Então, por exemplo, aqui eu falei que a satisfação do usuário é baixa, e é o mesmo exemplo de cima, né? Que o carro dele é novo, mas que a avaliação dele é boa. E aí eu pedi para uma explicação da probabilidade, uma explicação, na verdade eu queria saber o tempo, como estão as variáveis, dado que tem essas observações. Quais são os valores mais prováveis para aquelas variáveis, dado que eu tenho essas evidências. Então eu quero saber qual que é o tempo, qual que é a condição meteorológica dado aquelas evidências, qual a melhor estimativa de tempo dado aquelas evidências e qual a quantidade de trabalho do motorista dado essas evidências. E aí ele me dá esses valores. Então, apesar de eu estar
falando que a satisfação é baixa, o carro é novo e a relacionamento é excelente, pode achar que está chovendo, né? Por isso que foi votado mal, mas não. Ele falou que a probabilidade de estar sol é maior, que a estimativa de tempo chegou a tempo o carro, mas que a probabilidade dele estar trabalhando mais que 12 horas é maior. Certo? E do mesmo modo, eu posso, sei lá, eu preciso de simular algum modelo que eu acho que é verdade e eu quero testar esses exemplos que saem do meu modelo. Então, ele permite, se eu não me engano, uns 3 algoritmos dentro do Figaro que permitem você fazer a amostragem do seu sistema, do seu modelo probabilístico. Então, você imputa lá quantas instâncias você quer e aí você consegue, sei lá, tipo, perguntar para ele, para dar, tipo, pegar uma instância, pegar um range de instâncias. Por exemplo, aqui eu quero saber a distribuição do usuário dado o modelo atual, sem nenhuma evidência. É isso. Vou voltar para cá. O livro que eu estou lendo é esse daqui, é um pouquinho grande, mas é muito legal porque ele vai bem devagarzinho, assim. Então, se você não tem conhecimento de probabilidade, ele vai dar uma introdução. Se você não tem conhecimento de machine learning, ele vai dar uma introdução. E se você não tem conhecimento de programação com escala, ele também vai dar uma introdução. Então, se você é o cara de machine learning que quer aprender escala, você consegue. Se você for o cara de escala que quer aprender um pouco sobre estatística, sobre machine learning, você consegue também. E dá para ficar bem animado, assim, que tem vários exemplos bons dentro do livro. Quem quiser mergulhar mais a fundo nesse contexto, tem vários projetos saindo agora, só que aqui não é muito escala, é mais parte de machine learning. Tem muito projeto saindo para o TensorFlow, que é uma biblioteca de computação numérica distribuída para GPU. O Edward está sendo bem discutido agora. Você consegue fazer várias coisas, consegue aplicar vários algoritmos de diferença dentro dos modelos, seja uma rede neural que você constrói com variáveis aleatórias e aplica no TensorFlow. É bem legal também. É só curiosidade. Perguntas? Cara, uma construção estranha, por exemplo, ali, tipo, a aspinha excellent, aquele é nativo do Scala ou é magia do Figaro? Acredito que é nativo do Scala, é um símbolo. Símbolo? Isso. Legal, nunca tinha visto. É bem legal porque permite se fazer tipo, rápido ali. Você consegue pegar a função de dado que você consegue vários centros e só você consegue pegar a função de convergência desse modelo? Se eu consigo pegar a função de convergência do modelo. De acordo com o que você vai fazer mais samplings, você vai ter uma função de convergência com um certo valor, dado as suas evidências. Você consegue trazer de volta a função de convergência e talvez, sei lá, tirar um modelo linear disso aí, na regressão? Não sei com o Figaro. Com o Edward dá, porque eu já vi, tem exemplos. Mas com o Figaro deve dar também, mas talvez você vai ter que navegar um pouquinho nas classes lá no GitHub dele, para dar uma olhada. É isso. Mais alguma pergunta? Esse livro que você apresentou, ele é o cara do Figaro ou ele usa o Figaro como uma das ferramentas? É o cara do Figaro que escreveu. Ele trabalha na Charles Analytica, acho que é isso que chama. E, na verdade, é um conjunto de pessoas que são pesquisadores e acabaram escrevendo o Figaro depois de escrever outra linguagem que é Ibal, chama. E eles dão a justificativa deles de por que usar escala. Diferente das outras linguagens que são bem isoladas, sei lá, quem tem que usar, tem que construir um modelo lá dentro da linguagem e tipo, não tem acesso fácil por outras linguagens. Então, no Scala já tem um ecossistema ali, e aí você consegue construir seu modelo ali, e aí é fácil de você embutir em qualquer aplicação que roda na JVM.
Então, acho bem legal essa praticidade, mas eu não vi algumas coisas do tipo, tá, como é que eu guardo? Deve ter, mas eu não vi ainda. Como é que eu guardo esse modelo, recupero ele, se eu quiser ter, tipo, sei lá, treinamento distribuído, como é que eu faço? Eu procurei para saber se podia, se tinha alguma implementação com ACA que eu pudesse usar distribuído, mas não tem. Até agora eu não achei. Mas, desafio interessante. Você já aplicou isso para seus dados reais na 99? E se aplicou, se não aplicou? Como você faria para criar? Porque o mais difícil é criar aquelas definir quais são as variáveis importantes e declarar as dependências entre elas. Né? Como você faria para convertir seu banco de dados em aquelas probabilidades? Acho que desenhar um modelo depende sim do conhecimento talvez de um especialista. Como a gente está dentro do negócio, é mais fácil da gente conseguir esses dados estatísticos. E ter os dados para imputar as evidências, a gente tem lá. Acontece todo dia corrida, então a gente pode tirar esses dados de lá. Uma técnica de, por exemplo, mineração de regra de associação, talvez seja para descobrir aquele mapa. Então, como eu trabalho na área financeira, tipo, eu não tenho muito conhecimento sobre como funciona a área de data mining e tal. Mas provavelmente daria para fazer. Não foi aplicado nada disso ainda, então tipo, é bem tipo eu estudando para saber o que dá para fazer. Daria tipo para pegar acho que qualquer coisa assim tanto da sua vida mesmo, de exemplo, quanto no seu trabalho. Acho que é bem legal. Tirar um pouco de você tem alguma incerteza associada e você quer tomar alguma decisão baseada nela, conseguir decidir alguma coisa. Acho que é isso. Mais perguntas?